Olá, mais uma vez bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho, e o tema de hoje é Ellen White e o plágio. Mas isto logo após a vinheta. Bom, no estudo anterior nós vimos a respeito do plágio, que Ellen White é acusada de plagiarista. E hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre as leis do plágio e também as obras de Ellen White. Bom, nós vemos que ao longo dos anos a lei a respeito do plágio ela tem se fortalecido e tem aumentado a vigilância concernente a pessoas que querem fazer cópias de autores. Porém, ainda hoje, com a lei bem mais rígida, nós vemos jornais que se autocopiam e ninguém considera plágio. Vemos que temos agências de notícias onde o texto já vem pronto, de agências como a Reuters, AP, Lusa, e são usados por vários jornais. E isso é um uso legal e autorizado. Temos também as mesmas fontes, ou seja, coletivas de imprensa, entrevistas iguais, dados factuais, as datas, os números, os nomes. É natural ter frases parecidas. Temos também as citações diretas, são as frases entre aspas, ou então reproduz exatamente o que foi dito. Ou seja, se cada artigo, cada agência de notícia vai reproduzir essas citações, é normal que vão aparecer iguais. E temos também a chamada press release. São comunicados oficiais de empresas, órgãos ou organizações, às vezes pouco editados. Isso aqui pode ser fraco jornalismo, só que não é plágio, não é considerado um ato de plágio. Então, de tudo que vemos é que os textos são semelhantes entre esses jornais, porém não são plágio. E vemos também que muitas vezes é prática normal do jornalismo, e também que o problema é copiar sem atribuição nem autorização, mas isso conforme as leis em vigor. Porém, agora veremos as leis de copyright nos Estados Unidos, desde 1787 a 1909. Vemos a base constitucional em 1787, ou seja, o Congresso recebe poder para proteger autores e inventores, a proteção é por tempo limitado e a base do sistema de copyright. Já em 1790, temos a primeira lei federal de copyright, ou seja, agora vai ter um prazo determinado, que são 14 anos mais 14, ou seja, no total de 28 anos, a obra vai estar protegida. E o que protege essa lei? Livros, mapas, cartas náuticas, porém exige registro formal. Se não tiver o registro formal, o livro ou a obra não vai ser protegida pela lei. E por fim, o direito exclusivo de publicar e vender durante esse tempo. Em seguida temos 1802, ampliação para gravuras e estampas. O prazo é o mesmo e inclui gravuras e artes visuais e torna obrigatório o aviso formal de copyright. Em seguida temos o ano de 1831, a primeira grande revisão. O prazo é de 28 mais 14 anos, inclui composições musicais, aumenta o prazo inicial de proteção e mantém registro e renovação. Já em 1870, é a centralização na Library of Congress. Ou seja, o prazo continua o mesmo, agora inclui fotografias, o depósito de 2 cópias da obra e também temos o registro que agora é centralizado. Já em 1874, temos o reforço das formalidades. Ou seja, o prazo é o mesmo, agora o aviso obrigatório em cada exemplar publicado. Se não tiver esse aviso de copyright, a obra não será protegida pela lei. E temos também regras mais rígidas. Já em 1891, encontramos o International Copyright Act. O prazo continua o mesmo, porém agora a proteção é para autores estrangeiros. Ou seja, antes era somente para autores americanos. A partir de 1891 isso mudou, também para obras de autores estrangeiros. Também exige a impressão nos Estados Unidos e depósito correto. Este daqui foi a primeira abertura internacional. Em seguida nós tivemos o ano de 1905, debates para a modernização. E logo em seguida, 1909, a grande reforma do copyright. E a partir dessa lei de 1909,
é que se estabeleceu o sistema de copyright, ou seja, proteção ao plágio. Agora vejamos uma das obras que os críticos apontam que Ellen White copiou e cometeu plágio, ou seja, transgrediu a lei dos homens. O livro que supostamente Ellen White copiou se intitula A Vida e as Epístolas de São Paulo, escrito ou publicado por Conybeare e Hilson, no Reino Unido. Esse livro foi publicado em 1850 a 52. Já o livro de Ellen White, a respeito justamente da vida de Paulo, foi publicado em 1883. Então vemos que a situação legal nos Estados Unidos no século XIX tinha justamente as leis do Copyright Act de 1790 e revisões posteriores que protegiam autores dos Estados Unidos. Ou seja, obras estrangeiras não tinham proteção automática nos Estados Unidos até o International Copyright Act de 1891. Ou seja, Ellen White, ao escrever este livro sobre a vida de Paulo, mesmo se ela tivesse copiado integralmente do livro de Conybeare, ela não estava transgredindo a lei dos Estados Unidos, pois ela escreveu antes da lei que dava agora proteção para as obras estrangeiras. Então, a conclusão é que, sim, provavelmente já estava em domínio público nos Estados Unidos, portanto, Ellen White podia reutilizar legalmente o livro de Conybeare e Hilson. Agora vejamos se os críticos estão corretos ao afirmar que ela copiou integralmente a obra de Conybeare. Agora vejamos a proximidade textual entre o livro de Conybeare e de Ellen White. O primeiro exemplo é do evento de Paulo em Damasco, a respeito da cegueira. E o livro de Conybeare fala: Paulo permanece sem visão por 3 dias, em jejum e profunda reflexão após o encontro com Cristo. Já no livro de Ellen White, nos é dito: durante 3 dias, Paulo fica cego em jejum, refletindo profundamente sobre sua experiência. Então vemos que há uma proximidade moderada, pois se utiliza da base bíblica mais formulação semelhante. Ou seja, se os dois autores falam sobre a vida de Paulo, esse episódio de Damasco será referido pelos dois de forma muito próxima, porque eles vão falar segundo o que há na Bíblia. O segundo evento é justamente as viagens missionárias. E nos diz, no livro de Conybeare e Hilson, Paulo percorre cidades importantes do mundo romano, enfrentando oposição e estabelecendo comunidades cristãs. Já no livro de Ellen White, Paulo viaja por várias cidades do Império Romano, enfrentando perseguição e estabelecendo igrejas. Então vemos que é uma proximidade forte, porém, como já falado no anterior, é conforme a base bíblica do texto bíblico. Temos também a prisão e sofrimento, que nos diz no livro de Conybeare: Paulo suporta prisões, perseguições e dificuldades com firmeza e fé inabalável. Já Ellen White afirma: em meio a prisões e perseguições, Paulo permanece firme na fé e confiante em Deus. E temos também o último evento, que é o chamado missionário. Conybeare nos diz: Paulo é escolhido como instrumento para levar o evangelho aos gentios. Já Ellen White nos diz: Paulo é chamado para ser mensageiro do evangelho aos gentios. Então, conforme nessas semelhanças, os críticos dizem que há plágio. Porém, vemos que qual é o padrão geral observado? Onde há maior proximidade? São os resumos de eventos bíblicos. Temos também as frases curtas, descritivas e fórmulas narrativas comuns. Aonde não há proximidade forte? Os parágrafos longos, estrutura completa dos capítulos e argumentação detalhada. Ou seja, se formos analisar o texto na sua íntegra, veremos que não foi copiado. É totalmente diferente. Então, o que podemos ver, a conclusão técnica, é que existe sim dependência temática clara, pois os dois abordam a respeito de eventos bíblicos, alguma proximidade textual em frases curtas, mas não aparece cópia extensa, contínua e nem reprodução sistemática do texto. Então, assim, proximidade textual em trechos curtos e descritivos, especialmente em resumos de eventos bíblicos, porém não há evidência de cópia contínua ou dependência total do texto de Conybeare e Hilson. Então aqui vemos que não há plágio. Os dois abordam de eventos bíblicos e é normal que vão utilizar termos semelhantes para descrever esses eventos. Agora vejamos as diferenças entre os livros de Conybeare e Ellen White. Então, a primeira coisa é que o método utilizado por Conybeare
O livro é justamente histórico-crítico, arqueológico e geográfico, baseado em evidências, textos bíblicos e fontes externas. Já de Ellen White, o método é relato bíblico mais interpretação teológica e visão profética, ou seja, revelação. O objetivo do livro de Conybeare é justamente explicar a vida de Paulo no seu contexto histórico real e ajudar a entender suas epístolas. Já o objetivo do livro de Ellen White é justamente edificar espiritualmente, apresentar lições de fé, caráter, obediência e o conflito entre o bem e o mal. A abordagem geral do livro de Conybeare é justamente analítica, acadêmica e descritiva, cautelosa com especulações. Já a abordagem geral de Ellen White é justamente narrativa contínua, detalhada e devocional. Preenche lacunas com elementos recebidos por revelação. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa interessante é que o evento da conversão de Paulo, no livro de Conybeare, explicam o evento dentro do contexto histórico e psicológico. Já de Ellen White apresenta encontro direto, vívido e sobrenatural. Conybeare também apresenta possível crise interna e impacto da fé cristã. Já de Ellen White tem um diálogo mais desenvolvido entre Cristo e Paulo. De Conybeare não detalham diálogos além do texto bíblico. Já de Ellen White há uma conexão com o grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Então vemos que a diferença central é que de Conybeare é um relato contido e histórico. Já de Ellen White é uma cena expandida e com significado cósmico. Vemos também outros episódios chaves, que vamos pegar aqui justamente a prisão e julgamento, que Conybeare apresenta uma reconstrução detalhada do processo legal, ou seja, as leis romanas, papel das autoridades, recursos a César, e também apresenta um forte ênfase no conceito jurídico e político. Já Ellen White, quando vai abordar este evento da prisão e julgamento, ela destaca a coragem de Paulo e seu testemunho diante de reis e governadores e enfatiza o propósito divino nas provações e na prisão, ou seja, uma abordagem totalmente diferente. Uma é justamente apresentar o desenvolvimento da sociedade romana, de como era o julgamento. Agora, Ellen White já apresenta justamente o lado espiritual, também tende a apresentar o propósito divino na prisão de Paulo. E vemos também um último episódio-chave, que é os últimos dias e morte de Paulo. No livro de Conybeare, só reconhece os limites das fontes e também não afirmam detalhes não comprovados sobre os últimos dias e a morte de Paulo. Já de Ellen White descreve a morte de Paulo com riqueza de detalhes e forte carga emocional, e também mostra-o como vitorioso, fiel até o fim do conflito. Então a conclusão que temos é que Conybeare e Hilson oferecem uma obra acadêmica que ilumina o contexto histórico de Paulo. Já Ellen White oferece uma narrativa espiritual que inspira, desafia e aponta para a fidelidade em meio ao grande conflito. Então, ou seja, Conybeare, ele é muito mais técnico. Ele fica somente em cima daquilo que a Bíblia apresenta. Ellen White não, por ter visões a respeito da vida de Paulo, ela preenche lacunas que a Bíblia não apresenta. Não é técnica. Ela está apresentando aquilo que ela viu, além do texto bíblico. Ou seja, uma obra difere da outra. Então vemos que as obras não foram copiadas uma da outra. Ellen White não copiou, não plagiou. Vejamos agora um outro livro que os críticos dizem que Ellen White copiou. Dizem que o livro que ela escreveu em 1890, Patriarcas e Profetas, foi plagiado do livro de Alfred Edersheim, falando a respeito da história bíblica do Antigo Testamento, onde ele escreveu em 1871 a 1876. Então vemos que o livro Patriarcas e Profetas foi escrito depois do livro de Edersheim. Ou seja, se há elementos similares, segundo os críticos, é que Ellen White copiou, plagiou do livro de Edersheim. Porém, eles se esquecem que o livro Patriarcas e Profetas é justamente uma versão madura e definitiva dos livros O Espírito de Profecia, volume 1, escrito em 1870, e até mesmo de um outro livro anterior, que é o Spiritual Gifts, volume 3 e 4, de 1864. E vemos que o livro Spiritual Gifts foi uma versão inicial, foi o primeiro. Ela recebeu a visão e depois escreveu, claro, com menos detalhes. Depois, ela escreveu um outro livro, que é chamado Espírito de Profecia, volume 1, em 1870, que é uma expansão e reorganização daquele primeiro livro.
Então vemos que os dois foram escritos antes do livro de Edersheim, que começou a ser escrito em 1871. Então, Patriarcas e Profetas, escrito em 1890, nada mais é do que um compilado dos dois livros anteriores, que foram escritos antes do livro de Edersheim, de 1871. Então vemos de novo que aqui Ellen White não cometeu plágio. Se houvesse algum plágio, só poderia ser de Edersheim, que ele escreveu depois das obras de Ellen White. Porém, as leis do plágio não poderiam considerá-lo como plagiarista. Sim. Temos também um outro exemplo, que é o livro O Desejado de Todas as Nações. E o que vemos é que o Desejado de Todas as Nações não surgiu do zero. Foi resultado de um processo progressivo de desenvolvimento literário ao longo de décadas, com base em seus próprios escritos anteriores e com o uso de fontes externas que enriqueceram e ampliaram o conteúdo. Da mesma forma que o livro anterior, o Patriarcas e Profetas, O Desejado de Todas as Nações, teve o mesmo processo. Começou com o Spiritual Gifts, de 1864, depois teve uma versão mais expandida, que foi Espírito e Profecia, volume 2 e 3, já em 1877 e 1878, até que em 1898 ela escreveu O Desejado de Todas as Nações. Ou seja, um livro mais completo. Também um compilado das duas outras obras anteriores. E neste livro aqui, e sim, ela utilizou também fontes externas, como William Hanna, John Harris e Frederick Farrar. Mas vemos que essas fontes não substituíram sua mensagem, mas serviram como ferramentas para aprofundar e enriquecer seu relato inspirado. Lembrando que isto não era proibido na América. Isso não era considerado plágio. Todos eles faziam. Ou seja, o que tudo isso significa? É que o Desejado de Todas as Nações é o ponto culminante de um processo de estudo, pesquisa e escrita que durou mais de 30 anos. Ellen White usou seus próprios escritos anteriores como base, mas também buscou outras fontes para tornar o relato mais rico e compreensível. Uma coisa interessante é que usar fontes não anula a mensagem espiritual da obra. Assim como Lucas usou fontes históricas para escrever o seu evangelho, Ellen White usou materiais disponíveis para cumprir seu propósito. E vemos que o foco central permanece o mesmo em todas as obras, apresentar Jesus Cristo como Salvador e Redentor da humanidade. O livro Desejado de Todas as Nações não é um livro de fruto de plágio. É sim de uma visão, é um fruto de uma visão que ela recebeu em 1858. É isso que veremos agora. A visão de 1858 foi a base da série O Grande Conflito, onde ali Ellen White explana a origem do mal, a queda da humanidade, o povo de Deus, o Antigo Testamento, Jesus Cristo como o centro de tudo, a igreja cristã, o tempo do fim e o desfecho final do Grande Conflito. Então o que vemos é que dessa visão nasceu a série O Grande Conflito. O livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações e Atos dos Apóstolos. E por fim, O Grande Conflito. Então, esses escritos, esses livros, foram escritos justamente por ter ela recebido essa visão de 1858, que essa visão abordava todo o grande conflito. Então nós vemos que a visão de Ellen White de 1858, existem elementos que não se encontram em outros autores, ou seja, é de exclusividade de Ellen White. Quais seriam? Temos o primeiro, que é o grande conflito como estrutura central da história. Ellen White apresenta uma narrativa contínua e detalhada que abrange toda a história, desde a origem do mal até a restauração final de todas as coisas. Esse grande conflito cósmico explica todos os eventos da história humana. E um detalhe interessante é que, em outros autores, a luta entre o bem e o mal existe, mas não é apresentada como uma narrativa histórica unificada e detalhada. Temos também a narrativa detalhada da queda de Satanás no céu, onde ela descreve diálogos, motivações internas e etapas da rebelião de Lúcifer antes mesmo da criação da Terra, revelando o surgimento do pecado de forma muito mais detalhada do que aparece na Bíblia. E uma coisa em que encontramos os outros autores é que poucos detalham os eventos no céu antes da criação ou apresentam diálogos e motivações de forma tão específica. Temos também a ênfase no Santuário Celestial e Ministério de Cristo, uma coisa que os autores cristãos não apresentam. O papel específico do sábado no conflito final, outra coisa também não encontramos em outros autores. Descrições vívidas da vida em outros mundos não caídos.
Não existe lugar nenhum, que ninguém mais apresenta isso. Sim, e aqui a visão revela que existem outros mundos habitados por seres que nunca caíram em pecado, os quais observam um conflito na Terra. E por fim temos também a descrição detalhada dos eventos finais, ou seja, que é a escatologia narrativa, onde inclui cenas concretas sobre o tempo de angústia, perseguições, livramento dos fiéis, segunda vinda de Cristo e a destruição final do mal, com um nível de detalhe narrativo que vai além de muitos comentaristas bíblicos. Pois nos outros autores, as descrições são mais gerais ou simbólicas, sem tantos detalhes narrativos. E agora, o último elemento, que é a integração entre a visão profética e história bíblica contínua, onde encontramos a criação, a queda, a redenção, o juízo e a nova terra. Ou seja, Ellen White ela aborda do início ao fim do grande conflito. A obra literária de Ellen White se baseia principalmente neste aspecto, abordando do início ao fim o grande conflito. Justamente. E agora, autores cristãos do século XIX que reutilizavam obras de outros autores, não somente no século XIX, mas até mesmo de séculos anteriores. Então, o primeiro da lista que se encontra é Charles Spurgeon. E vemos que nos sermões e comentários eram baseados em autores puritanos, ou seja, reaproveitava ideias e frases de comentaristas antigos, muitas vezes sem nota formal. Depois nós temos Matthew Henry, justamente nas suas compilações de comentários anteriores. Agora nós temos Albert Barnes, também nos seus comentários bíblicos, compilados de várias fontes. Adam Clarke, o uso extensivo de comentaristas e estudiosos, e também citada algumas fontes, mas incorporava muito material tradicional. John Wesley, adaptações de sermões e comentários, adaptava fortemente textos de outros autores. Andrew Murray, linguagem devocional baseada em tradição anterior. F.B. Meyer, uso de materiais devocionais e homiléticos. John Harris, também fazia compilações teológicas, utilizava formulações já existentes em obras doutrinárias. Ou seja, uma prática normal. E vemos que todos esses autores não são considerados como plagiaristas, não são acusados de plágios. Por que será? Por que somente Ellen White é acusada disto e não esses outros autores? Porque somente ela é adventista do sétimo dia. Sim. E por receber visão. Então aqui termina este estudo e vemos que, tanto no vídeo anterior como neste, que Ellen White não cometeu plágio. Que, de todos os seus escritos, ela escreveu baseada em suas visões. E claro, para ter mais detalhes precisos de eventos históricos, ela sim utilizou outras fontes externas. Porém, vemos que as suas obras são exclusivas. Há elementos, grandes elementos, que não são encontrados em nenhum outro lugar, em nenhuma outra obra. Então aqui encerramos o estudo. Os aguardamos para o próximo, em nome de Jesus. Amém. Amém.